Olá, amigos, estudantes da lição da Escola Sabatina. Hoje, sexta-feira, 3 de julho de 2020, estamos fechando a primeira semana do trimestre, onde nós estudamos o tema Por que testemunhar? E nós vimos aqui como agradar Jesus, vimos algumas outras lições práticas que eu e você podemos desempenhar para testemunhar a favor do Evangelho. No estudo de hoje, nós temos dois textos do Espírito e Profecia para aqueles que são fãs dos escritos de Ellen White, uma maravilha. Para aqueles que não são tão fãs, fica aqui o convite para a leitura do conteúdo dessa profetisa de Deus. E eu chamo a sua atenção para o seguinte: aqui no estudo de sexta-feira nós temos algumas perguntas para consideração. E, na verdade, essas perguntas podem se tornar afirmativas no seguinte sentido: Deus ama cada um de nós, é uma verdade ímpar. Você entende o que significa isso? Deus amar o ser humano pecador? Você entende, você consegue fazer ideia da dimensão que é ser alvo do amor do Criador do universo? Medite um pouco nisso. Talvez essa verdade seja a mais importante para as nossas vidas. Além de todos os conceitos, projetos, desejos, sonhos que possamos ter a consciência de que Deus nos ama e Ele enviaria o seu Filho Jesus para morrer apenas por uma única pessoa, que fosse talvez eu ou você. Por amor, Deus não hesitaria em assim agir, tampouco Jesus Cristo. De que modo ter a certeza que Deus ama você impacta a sua vida? Pare para pensar um pouco nisso, talvez alguns momentos durante o estudo de hoje. Como impacta a sua vida ter a certeza de que o Criador mantenedor do universo, aquele que coloca os planetas e as estrelas em órbitas e as faz andar da forma que Ele deseja, Ele nos ama de forma ímpar. Como isso é recebido por você? Pode ser uma boa pergunta. O texto para a meditação do estudo de hoje começa nos chamando o seguinte: a igreja do Novo Testamento correu o risco de não entender o projeto de Jesus Cristo aqui na Terra. Sim, qual era o projeto de Jesus Cristo? Desempenhar o plano da salvação, que é um projeto de Deus o Pai. Sim, Jesus Cristo fez parte dele, o apoiou, o construiu junto. Mas essa semana entendemos que Deus o Pai tem como seu projeto prioritário salvar a humanidade pecadora. Mas o texto do Espírito e Profecia, que está no livro Atos dos Apóstolos, na página 105, sugere, explica, ensina que a igreja do Novo Testamento correu o risco de não entender qual era o projeto de Jesus aqui na Terra. Por quê? A perseguição que sobreveio sobre a igreja de Jerusalém resultou no grande impulso da pregação do Evangelho. Isso está na história secular, inclusive. O êxito havia acompanhado o ministério da palavra nesse lugar e havia o perigo de que os discípulos se demorassem mais do que deveriam, despreocupados com relação em relação à ordem do Salvador. Qual foi? Ir de pregar o Evangelho. Ou seja, a igreja sofre uma perseguição, os discípulos, agora apóstolos, preocupados em manter a unidade, a solidez da igreja de Jerusalém, ao invés de saírem para a missão, eles correm o risco agora de ficar um tempo a mais em Jerusalém, que não era a vontade de Deus. Logo vamos ler um texto que está no livro de Lucas, no capítulo 24, que nos dá essa informação. Esquecendo-se de que a melhor maneira de se obter força para resistir o mal é trabalho árduo, começaram a pensar que o mais importante seria proteger a igreja de Jerusalém dos ataques do inimigo. Está aqui uma grande dica para mim e para você. Se você está enfrentando uma prova espiritual, religiosa, acadêmica, profissional, a melhor forma de arrumar forças para vencer isso é enfrentar um trabalho árduo, ou seja, no caso dos discípulos, a missão. A missão nunca foi fácil. Se havia problemas na igreja que estava sendo estabelecida, na igreja cristã que estava sendo estabelecida em Jerusalém, a melhor forma de buscar
energia, sabedoria, capacidade de mantê-la era ir para a missão, experimentar uma vida de conquista, de evangelismo, de ampliação do evangelho naquela região, para assim poder voltar e alimentar a igreja com as novas do evangelho, com as vitórias do evangelho. O texto segue dizendo, ainda em Atos dos Apóstolos, página 105, em vez de instruir os novos conversos para levar o evangelho aos que ainda não conheciam, corriam o risco de tomar um caminho que os levaria a se sentirem satisfeitos com o que já haviam alcançado. Esse é um perigo mortal para qualquer comunidade cristã. A sua igreja está cheia, tem 300 lugares e ela está cheia. E aí você para de buscar pessoas novas para somar o rebanho de Deus. É mesmo aqui que começa a morte dessa igreja. A igreja está cheia, nós precisamos fazer projetos para abrir novas. Inclusive levar uma parte dos membros dessa que já encheu para começar um novo serviço num novo lugar, para o crescimento desses que estão sendo destacados e para a conversão e crescimento de outros dessa nova região. Assim deve ser a missão. E não por simplesmente estagnar. Muito bem, construir um templo, ele está lotado de pessoas, eles têm vindo aqui todos os cultos e eu estou em paz, estou fazendo a minha parte. Não é esse o projeto de Jesus Cristo. É um projeto seu, talvez possa ser o meu, humano, mas não de Deus. O projeto de Deus é alcançar todas as pessoas na terra através do proselitismo, ou seja, da pregação do evangelho, da anunciação de que Jesus Cristo é a única porta de saída para esse mundo de pecado. Eu quero ler com você agora, antes de ler o segundo texto do Espírito de Profecia, que será do livro Desejado de Todas as Nações, eu quero ler com você um texto que está no livro de Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 45. São 4 versos, vamos ler. Diz assim: então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Jesus falando aos seus discípulos no primeiro dia em que ele sai da sepultura, primeiro dia da semana, que nós chamamos de domingo. Tá certo? Depois de caminhar com os 2 discípulos até Betânia, ele os deixa na hora de partir o pão, como está no capítulo 24 de Lucas, e ele agora aparece para o conjunto de discípulos que estão reunidos em Jerusalém, obedecendo à ordem de Jesus, que ele disse: fiquem na cidade até que vocês recebam o Consolador. O texto segue dizendo: e lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Todas as nações. Verso 48, vós sois testemunhas dessas coisas. Jesus está dizendo isso aos seus discípulos. E o verso 49, para terminar, que liga com o tema do que estudamos até aqui, diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus está dizendo aqui, logo depois da ressurreição, de que os discípulos deveriam permanecer em Jerusalém para serem revestidos de poder que viria do alto, ou seja, o Espírito Santo. E aí eles poderiam cumprir a comissão evangélica, como está em Mateus, Marcos, em Lucas, aqui como lemos também no livro de João, para irem pregar o evangelho. Irem aonde? A todas as nações. E como lemos há pouco na introdução da lição, os discípulos, segundo o livro Atos dos Apóstolos, página 105, estavam se sentindo tentados a permanecer em Jerusalém, porque a igreja estava sendo perseguida. Veja, a igreja será e sempre foi perseguida todo o tempo. A igreja verdadeira, genuína de Deus, ela foi perseguida desde o dia que nasceu e será até o último dia, antes da volta de Jesus. Por isso eu quero dividir com você o segundo texto que está no livro Desejado de Todas as Nações, na página 578. Eu vou ler de forma mais pausada, para você não perder nada do conteúdo desse texto, porque ele fala muito para nós em relação a essa semana, no tema Por que testemunhar? Escute bem a leitura, diz assim: Jesus está reunido com seus seguidores e ele fala: é-me dado todo o poder no céu e na terra.
E quando Jesus diz isso, os discípulos haviam acabado de o adorar. As suas palavras foram proferidas por quem havia estado tomado pela morte e agora vivo diante deles. Quando Jesus diz essas palavras, me é dado todo o poder sobre o céu e a terra. Os discípulos se comovem. Eles haviam visto Jesus exercer o poder sobre todos os setores da natureza, inclusive sobre a força satânica. Jesus foi vencedor. Eles acreditavam que Jesus possuía um poder tal que pudesse estabelecer o seu reino em Jerusalém naquele momento. E eles viram Jesus emudecer um mar revolto, andar sobre as águas, ressuscitar pessoas, expulsar demônios, curar doentes, alimentar multidões. Mas em nenhum momento Jesus havia dito, enquanto fez esses milagres, que todo o poder havia lhe sido dado. Era uma situação ímpar diante dos seus discípulos. Suas palavras levaram a mente dos ouvintes acima das coisas terrenas e os fizeram pensar nas coisas celestiais do alto. Foram erguidos à mais nobre ordem para entender a sua concepção de dignidade e glória. É um texto extremamente inspirado. Eles saíram da presença de Jesus, quando Jesus é assunto aos céus, completamente convencidos de que a missão era pregar o evangelho a toda criatura para que Jesus pudesse retornar breve. A perseguição à igreja recém-nascida em Jerusalém é uma estratégia de Satanás para chamar a atenção dos discípulos para que desejassem ficar em Jerusalém, desobedecendo, descumprindo a magnífica ordem de Jesus de irem pregar o evangelho a todas as nações. Você consegue ver isso? Muito bem. Trazendo para os nossos dias, o texto precisa, a realidade precisa ser adaptada. Eu e você somos convidados para irmos, para sairmos, para estabelecermos uma igreja extra-muro, extra-nave, extra-paredes, extra-prédios. Mas talvez a igreja seja muito confortável. Talvez ela tenha bons bancos e um excelente equipamento de ar-condicionado. Talvez o equipamento de som seja suficiente, na minha opinião, e os pregadores tenham sido os melhores ultimamente. Todo esse conjunto de coisas, além de um lugar legal para estacionar o meu carro, uma boa água gelada, um banheiro limpo e agradável para frequentar, possam fazer com que eu entenda que a minha missão é ficar. Mas não é. A nossa missão é ir. Os discípulos foram, e na sua grande maioria, perderam a sua vida, inclusive de forma violenta, atendendo a ordem do Mestre. Com certeza eu e você não queremos ter o mesmo fim, a mesma sorte, mas eu e você entendemos no nosso coração e mente que queremos fazer sim a vontade do Mestre, pregar o Evangelho a toda criatura. Eu e você precisamos casar os interesses aqui. Aproveitar o privilégio de termos uma estrutura agradável de adoração a Deus onde vivemos, onde habitamos. Mas de alguma maneira precisamos desenvolver um método de evangelismo para alcançar aqueles que estão fora. É dessa forma que vamos encerrando o estudo bíblico dessa semana, com um convite para adoração a Deus diariamente e com advertência e alerta para testemunharmos em nome de Jesus, para atrairmos aos pés dele outras pessoas assim como nós.
Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.